Muito bem. Maria Fernanda Chaves, hoje saiu mais uma perspectiva do mercado financeiro. O Boletim Focus, inflação maior para 2022. Quais são os números? Exatamente, Macalossi. Segundo o relatório, o mercado financeiro aumentou as seguintes previsões. O PIB de 0,28% para 0,29% e a inflação de 5,03% para 5,09%. A previsão de inflação já está acima do teto previsto no sistema de metas. A meta para 2022, que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% e ela será considerada formalmente cumprida se ficar entre 2% e 5%, Macalossi. Muito bem, nós vamos conversar com o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Professor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Macalossi, boa tarde a todos os amigos da Rádio Bandeirantes, sempre uma alegria conversar com vocês, obrigado aí pelo convite. 2021 foi um ano em que nós tivemos uma inflação recorde, 10,06% no consolidado, pior resultado desde 2015. O senhor acredita que essa atualização indica que nós vamos descumprir a meta inflacionária em 2022? Olha, é provável que sim, mas realmente, assim como diversas outras variáveis econômicas, elas estão sujeitas a um grau de incerteza, de imprevisibilidade muito grande. Vai depender de uma série de questões, como, por exemplo, a própria atividade econômica, como o próprio também evolução dessa disrupção das cadeias produtivas que atingiu duramente a economia em 2020 e também em 2021, ou seja, se a gente vai conseguir equacionar esse problema de insumos e suprimentos para que as fábricas, para que as empresas voltem a utilizar isso com preços mais baixos. Vai depender também do fim dos efeitos das políticas que foram adotadas para mitigar os impactos da pandemia, as incertezas oriundas com as eleições, o comportamento da taxa de câmbio, enfim, uma série de Cs, uma série de depende, mas realmente eu entendo que existe sim uma probabilidade que isso venha acontecer, e isso é reconhecido até mesmo pelo próprio Banco Central, dizendo que no balanço de riscos da inflação, surpresas positivas no sentido de que a inflação fique num patamar superior ao imaginado, são mais prováveis do que surpresas no sentido de fazer com que os preços fiquem mais baixos do que se está se imaginando hoje. Até porque nós temos uma eleição adiante e nessa eleição os principais competidores parecem disputar para ver quem é o populista mais efetivo. Então, esse também é um risco que não dá para ser desconsiderado com toda certeza. O próprio comportamento de uma eleição que tende a ser bastante polarizada, isso naturalmente reverbera sobre as decisões de consumo das famílias, sobre as decisões de investimentos e de contratações da parte dos empresários. Então fica nesse comportamento de se aguardar para ver o que vai acontecer e só a partir de então realizar algum tipo de desembolso, ou seja, a economia fica estagnada, a economia fica parada, né? Então isso realmente traz um componente que é bem ruim, pensando do ponto de vista de atividade econômica, de geração de renda, de geração de emprego. Então traz uma preocupação sem sombra de dúvidas. O balizador da taxa de juros, nós temos uma precificação alta, elevada, que tem suas consequências sobre o PIB. E a taxa de juros é utilizada como política monetária para calibrar o índice inflacionário. O senhor acredita que com isso, com a perspectiva de uma inflação a maior em 2022, nós teremos uma perspectiva a maior também da taxa de juros? Sim, com certeza. Esse processo de elevação da taxa de juros, esse ciclo de aumento, ele ainda não terminou. Ele deve chegar aí, ao que tudo indica, em 11,75% ao ano, no encerramento de 2022, mas é possível que nós tenhamos aí, já nesses próximos meses, uma taxa que ultrapasse 12%. E é importante também lembrar que, por uma questão de conveniência, para que o Comitê de Política Monetária não seja acusado de uso dos seus instrumentos para fins políticos, nos meses que antecedem as eleições, a taxa Selic tende a permanecer inalterada. Isso aconteceu em 2018, 2014, 2010. Então, para não dizer que está se favorecendo ou atrapalhando
o atual presidente, então o comitê sempre mantém as taxas de juros em patamares inalterados. Mas é fato que, com uma taxa de juros nesse patamar, isso significa que nós estamos tendo uma política monetária que nós chamamos de contracionista, ou seja, ela atua para frear o desenvolvimento econômico, atua para frear as contratações, os investimentos, até mesmo também os gastos das famílias, sobretudo pensando aqueles de prazos mais longos, né, aqueles que necessitam de maior fôlego financeiro para que sejam executados. Nós estamos conversando com Oscar Frank, economista-chefe CDL Porto Alegre. Na semana passada, nós informamos aqui no Bastidores do Poder o compilado do ranking inflacionário global, e o Brasil teve a quarta maior inflação entre 44 economias destacadas pela OCDE. Como é que o senhor avalia esse posicionamento que eu considero, pelo menos, vexatório do nosso país? Porque sim, a inflação ela é um fenômeno global, mas me parece bem claro que existem certos elementos condicionados à nossa realidade que fazem com que aqui ela seja acima da média, inclusive. Perfeito. É exatamente isso. De fato, existe sim uma inflação que é importada. A inflação é um problema que está atingindo diversos outros países, mas é fato também que nós temos uma taxa de inflação que é maior do que muitos de nossos pares, né? E isso se deve ao fato das nossas próprias escolhas de política econômica, que fizeram com que, por exemplo, nós tivéssemos uma depreciação, uma desvalorização da nossa taxa de câmbio em patamares superiores em comparação com de outras nações. Isso tornou o preço dos produtos importados mais caro e acaba reverberando sobre a inflação. Claro que nós tivemos também outros componentes, como, por exemplo, também a crise hídrica, que acabou por elevar significativamente o custo da energia, mas isso também está embutindo os nossos erros, as nossas escolhas de política econômica que acabaram desencadeando esse resultado. O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele publicou uma carta encaminhada ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando sobre o estouro da meta inflacionária. O senhor leu o teor da carta? O que achou? Sim. Li o teor da carta. Sim, eu entendo que os motivos apontados, eles de fato refletem a realidade, mas é importante que se diga, né? Essa inflação que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo, isso diz respeito a esse descompasso, esse desequilíbrio que nós temos em termos de oferta reduzida, ou seja, dessa incapacidade de se prover insumos e suprimentos de acordo com a velocidade da demanda, e a procura que se encontra ainda aquecida por todo esse conjunto de medidas sem precedentes que foram ofertadas pelos governos em escala mundial. Então, esse descompasso entre essas duas situações que acabou por provocar essa inflação muito forte, muito considerável. Claro que o presidente Roberto Campos Neto, ele tem uma visão, ele sinalizou de que a inflação deve permanecer abaixo de 5% em 2022, ou seja, que estão sendo adotadas todas as medidas para fazer com que a inflação venha a desacelerar em comparação com 2021, mas naturalmente existem riscos, existe uma imprevisibilidade muito grande e é importante ser monitorado isso. Agora, por que nós estamos aumentando a taxa de juros, sendo que a economia está em um franco processo de desaceleração, ou seja, até mesmo a economia, do ponto de vista técnico, se encontra em recessão, já são 2 trimestres consecutivos de queda no PIB. Isso está acontecendo porque a gente não faz o dever de casa. Se a política fiscal estivesse colaborando, ou seja, se nós não tivéssemos uma pressão tão grande de demanda oriunda de gastos tão elevados, nós certamente não precisaríamos ter taxas de juros tão elevadas nesse momento para combater o fenômeno inflacionário nesse momento. Agora, curiosamente, nesse último Boletim Focus, nós tivemos uma pequena atualização do PIB para cima. Foi a primeira em muito tempo, mas foi um percentual microscópico. A que se deve um ajuste desses? Bom, eu entendo, dentro das hipóteses que são colocadas, que nesses últimos 7 dias nós tivemos a divulgação de 2 indicadores. O primeiro deles, o desempenho do comércio e também o desempenho dos serviços referentes a novembro do ano passado, e principalmente o volume de serviços em nível nacional veio bem acima do esperado. Então, isso, no meu entendimento, acabou por suscitar essa correção levemente para cima do PIB esperado, projetado para o ano que vem. Então, na medida que
existiu esse desempenho mais favorável de um setor que tem um peso bem importante do ponto de vista da estrutura produtiva, isso naturalmente colocou para cima um pouco essa previsão com relação à atividade econômica para 2022. A Organização Internacional do Trabalho divulgou nesta segunda-feira uma projeção em relação ao mercado de trabalho na América Latina. A perspectiva é de que o Brasil tenha o índice de desemprego que fique num patamar aí de 14 milhões de pessoas e, portanto, não retorne ao índice de desemprego de antes da pandemia. No ano de 2019, o Brasil registrou 12,5 milhões de desempregados no último trimestre. Já no ano de 2020, 13,2 milhões. Ano passado, 14,3. Como é que o senhor avalia esse número da OIT? Avalio com preocupação, até porque, diante dessa expectativa de baixíssimo crescimento projetado para 2022, isso naturalmente reverbera negativamente sobre o mercado de trabalho. Ou seja, é necessário gerar crescimento para que nós promovamos a geração de empregos. Então, realmente é um cenário bem difícil. Importante também dizer que quanto mais tempo as pessoas ficam afastadas do mercado de trabalho, mais difícil é o processo de reinserção delas, porque elas ficam afastadas, elas não têm contato com as habilidades que são necessárias para o bom desenvolvimento dos seus respectivos ofícios. Muitas delas tiveram dificuldades de se qualificar durante um período de pandemia, porque muitas delas não tinham os equipamentos, a estrutura necessária, né, para se qualificar, então é realmente bem preocupante. O senhor falou em Ômicron. No caso, com esse alto índice de infecção, o impacto no mercado de trabalho pode ser sentido em termos universais do PIB, é isso? Perfeito. Vamos lá, 1 milhão de casos por dia, ao longo de um mês, como se registrou em muitos países da Europa e até mesmo os Estados Unidos, está registrando a média de 1 milhão de casos por dia. Pessoas que são afastadas do mercado de trabalho, pelo menos durante algum tempo. Com certeza. E até também por outros indicadores, viu, Macalossi? Por exemplo, algo que já está acontecendo é uma redução do número de horas trabalhadas, ou seja, isso também impacta o mercado de trabalho daqueles que estão ocupados. Ou seja, muitas pessoas acabam se afastando, tendo que ficar isoladas, e significa o quê? Menos horas trabalhadas, e isso impacta naturalmente a produção. Então, realmente é mais um fator que acaba por gerar uma preocupação no curto prazo, que pode e vai impactar no PIB do primeiro trimestre, e a gente deve aguardar aí os próximos dias, as próximas semanas, para tentar quantificar um pouco mais a respeito desse efeito. Nós tivemos também na semana passada a divulgação das projeções do Banco Mundial, projeção de desaceleração da atividade global econômica de mais 5,5% em 2021 para mais 4,1%. Portanto, uma redução, apesar de ter, no geral, um índice positivo. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito. Eu vi que o senhor postou uma análise sobre isso nas suas redes sociais. Perfeito. Então, nós tivemos essa redução da projeção para o crescimento global em 2022. Uma parte disso se deve justamente a esses efeitos da variante Ômicron sobre determinados países, principalmente sobre alguns motores do crescimento global, incluindo os Estados Unidos. E também existe uma preocupação sobre quando que vai durar, até quando nós teremos os impactos dessa disrupção das cadeias produtivas, ou seja, dessa dificuldade em se acessar insumos, suprimentos. Então, na medida que essa dificuldade ela permanece, isso naturalmente impacta os preços dos custos de produção para cima e naturalmente acaba por frear o impulso da retomada, da recuperação da atividade econômica global. Então, enquanto esses riscos estiverem presentes, isso naturalmente vai gerar aí uma contenção do crescimento. Agora, eles preveem para o Brasil um crescimento de 1,4%, que é muito diferente, inclusive, das previsões do Banco Central brasileiro. A que se deve esse otimismo do Banco Mundial? Eles estão desatualizados na sua versão? Olha, de fato, essa é uma projeção que acabou sendo diminuída em relação àquela leitura que aconteceu em outubro. Se eu não me engano, eles projetavam lá atrás um crescimento até um pouco maior para a economia brasileira. E, de fato, existem essas diferenças, essas
essas discrepâncias em termos dos números. Eu acredito que 1,4% de fato é uma situação muito elevada, que não está refletindo os fundamentos, os desafios que são necessários, que devem ser vencidos para que a gente tenha um patamar de crescimento mais elevado. E isso inclui, por exemplo, a questão dos juros elevados, o rescaldo da crise hídrica, a dificuldade em se acessar insumos e suprimentos, a diminuição dos efeitos das políticas monetárias de muito estímulo que foram concedidas pelos países envolvidos, as incertezas com as eleições, enfim, a variante Ômicron. Então, tem muita questão negativa no cenário e, pelo menos no meu entendimento, faz com que nós tenhamos pouca evidência, pouca materialidade para dar suporte a uma taxa de crescimento esperada de 1,4%. Me parece uma projeção ainda muito condicionada a que o FMI fazia ao final de 2021, mas que já foi devidamente atualizada em termos de perspectivas, até porque a maior parte das agências internacionais tem revisado para baixo aí os indicadores de crescimento do Brasil. Exato. E eu creio que esse é um movimento que também vai acontecer ao longo da próxima revisão, do próximo ciclo, né, de revisão das previsões. Então, na medida em que nós tivermos também aí o dado fechado de 2021, naturalmente vai ser mais fácil de confrontarmos e de traçarmos aí um cenário com relação ao PIB de 2022. Então, tudo isso deve ser colocado aí nos modelos e trazer aí um número que seja mais fidedigno com relação ao crescimento esperado da economia brasileira. Muito bem. Oscar Frank, economista-chefe da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, falando aqui sobre inflação, PIB e previsões de crescimento. Muito obrigado pela participação. Sempre um prazer ouvi-lo, professor. Eu quem agradeço. Sempre uma alegria conversar contigo, Macalossi, com a Rádio Bandeirantes, e estamos aí sempre à disposição. CDL Porto Alegre, sempre à disposição de todos. Um abraço.